Olá, estejamos em paz, que nos abençoe o meigo Rabi da Galileia, Jesus, companheiro incondicional de nossos dias. Trouxemos para a nossa reflexão no dia de hoje um tema que se torna bem atual: Jesus hoje. E podemos dizer que já não são mais as estradas poeirentas da Galileia e arredores, nem os barcos simples, junto com aqueles companheiros pescadores do lago de Genezaré. Também já não são mais as tertúlias evangélicas na casa de Pedro, onde se reuniam Jesus, a sua mãe Maria, Marta, Lázaro, Joana e algumas vezes até Barrabás. Em uma preparação onde também os discípulos mais chegados se preparavam para a nobre missão de suas vidas. Também nestes tempos, já não são mais as conquistas territoriais que fizeram os grandes impérios, invadindo territórios, saqueando, matando, escravizando. Porque hoje a tecnologia está muitíssimo avançada. Já não há necessidade de conquistar territórios, pois isso é muito dispendioso, tem um custo muito alto para a economia das nações. Hoje as criaturas humanas são escravizadas, são aprisionadas por estas tecnologias que vieram para que elas fossem felizes, vieram para auxiliá-las a reduzir as dificuldades na romagem terrena. As novas ideias, os novos modelos escravizantes, as tendências de consumo excessivamente materialista, os novos modelos nos são aplicados por esta tecnologia que veio para nos diminuir a dificuldade. Mas, infelizmente, é mal usada. Ainda é usada de uma maneira inadequada. Ainda está sendo usada de uma maneira inadequada. Mas nós caminhamos para que ela seja bem utilizada. A criatura humana, ela é co-criadora com Deus. Nos ensinam os espíritos superiores. Mas também eles são muito claros em nos dizer que aquilo que não contribui para o crescimento do espírito imortal, ele desaparece. O exemplo disso é que os grandes impérios de um passado longínquo e também de um passado recente desapareceram. E os seus grandes conquistadores também desapareceram. Não se falam mais deles, seus nomes. Mas vejam bem, aqueles ensinamentos cheios de amor, cheios de simplicidade, feitos pelo meigo Rabi nas estradas poeirentas da Galileia, esses continuam. Esses permanecem. E esses se tornam cada vez mais vivo, ressonando dentro
de cada um de nós. Os ensinamentos de Jesus que vieram naquela época. Ele veio falar de amor e de perdão incondicional. E antes dele, antes da sua vinda, não se falava de amor, de perdão. E esse amor levado até o amor aos inimigos, aos adversários. Então, queridos irmãos, se tivermos que escolher entre as estradas coloridas das banalidades, das futilidades, neste momento, recorramos aos ensinamentos do Divino Messias. E então, prossigamos pelas estradas poeirentas, pedregosas e difíceis do caminho reto, do ideal e da dignidade de servir com Jesus. Pois que, ainda na espiritualidade, nos preparamos, fomos preparados pelos prepostos de Jesus para servirmos, para estarmos reencarnados nesses momentos de grande corrupção sem nos tornarmos corruptos, nesses momentos de violência extrema sem nos tornarmos violentos, nesses momentos de drogadição sem nos tornarmos drogaditos. Por isso, os ensinamentos de Jesus ressonam cada vez mais forte dentro de nós. Nos alertam os espíritos superiores para que não sejamos distraídos da nossa grande tarefa pela qual reencarnamos, que é reeducar o nosso espírito imortal, refazermos, equívocos cometidos nas estradas da nossa jornada evolutiva. É inadiável, nos alertam os espíritos amigos, que se torna cada vez mais premente o compromisso de se acender as luzes do Evangelho na escuridão dos corações humanos. Por quê? Porque o homem vem se equivocando na sua jornada. E vamos trocando os ensinamentos de Jesus pelas luzes do mundo e nos apegamos às dificuldades, nos apegamos às facilidades que a vida material vem nos propondo. Claro que todo o progresso, todos os ensinamentos, todo o crescimento tecnológico está previsto, inclusive para auxiliar o espírito imortal. O Chico disse certa vez que se não nos envolvesse, se a Terra não se envolvesse em guerras nucleares, fratricidas, de dizimação em massa, chegaria o momento em que grandes avanços tecnológicos chegariam até nós, para facilitar a caminhada do espírito rumo aos páramos de luz, rumo à felicidade, rumo ao conhecimento e rumo à perfeição relativa que podemos atingir. E atingiremos porque estamos fadados a esse progresso. O espírito realmente nasce para progredir. Nada estaciona ou regride. Às vezes
perdemos algum tempo, mas logo em seguida recuperamos. Os ensinamentos de Jesus lá na Galileia, né, naquela época, eles encheram os corações de esperança, eles despertaram o amor, eles despertaram o que tem de melhor no íntimo de cada um dos espíritos imortais. E estes ensinamentos de Jesus, vejamos, eles são, na atualidade, o antídoto para todo tipo de dificuldade que a humanidade está enfrentando, está envolvida, que vem a ser fruto da sua própria incúria. O espírito imortal, ele é herdeiro de si próprio. Não há um pensamento, uma atitude que venhamos a produzir que não sejamos responsáveis. Porque cada pensamento, cada atitude é uma sementeira que fizemos. E isto dará o seu fruto no momento aprazado. Jesus nos propõe, nos seus ensinamentos, trabalharmos numa religiosidade amor para renovarmos a terra. Então não há o que temer. Então, mãos à obra. O remédio espiritual receitado por Jesus, dos seus ensinamentos de antanho, que cada vez se mantém mais atualizado, estão aqui. Continuam entre nós. Por que não tomá-lo para a nossa cura definitiva? O doente, ele não se cura apenas olhando para a receita. É necessário, sim, que ele venha tomar as doses receitadas pelo médico Jesus. Então, queridos irmãos, como é importante nós prestarmos atenção nestes detalhes e vivermos aqui sempre lembrando que as coisas materiais, elas pertencem ao mundo material. E os ensinamentos do Espírito, porque levaremos conosco aquilo que nós conseguirmos agregarmos no nosso patrimônio espiritual. E nesse quesito, a pedagogia aplicada por Jesus é irretocável e adequada à capacidade de entendimento cognitivo de cada um de nós. Jesus condenava o erro, jamais quem errou. Isso e ele fazia numa linguagem doce e meiga, sem deixar de ser uma advertência grave. Né? Jesus, quando olhava, né, ele realmente prescrutava o nosso interior. Ele disse que num tempo aprazado, em que tivéssemos mais compreensão, ele nos mandaria um outro Consolador. E mandou o Espiritismo, que nos leciona as leis cósmicas e tudo o que devemos conhecer para crescermos. Se estamos convictos das novas perspectivas que o Espiritismo nos abriu, então procuremos honrar esses compromissos, aplicando essas mudanças morais que estes momentos de transição planetária exigem. Os ensinamentos de Jesus são justamente para estes momentos de transição, estes momentos que a transição exige e que já estão, né, e todos aqueles que já estão em processo de despertamento, a esses, né, será cobrado, será exigido, porque a muito foi dado, a quem foi dado, muito será pedido. Queridos irmãos, os ensinamentos de Jesus continuarão presentes em todos os entes de boa vontade. E assim, neste momento, nós agradecemos as messes de amor recebida pelo meigo Rabi da Galileia, Jesus. Continuemos na paz
que o Meico Nazareno nos envia a todo instante. Muita luz e muita paz. E que assim seja.